É claro que você vai montar um PC para fazer tudo na sua casa, eu tenho certeza. Inclusive, provavelmente essa é a desculpa que você usou com seus pais, com a sua esposa, pra você mesmo. Mas no fim da história, é claro que você vai ficar querendo jogar mais, né? No fim da história é isso, né? Eu quero jogar mais no PC. E pra jogar, bom, claro, a gente sempre quer o melhor processador no mundo, mas pra jogar tem o melhor processador pra games, e ele é o Ryzen 9 9950X3D, ou seja lá qual for a geração, com processamento máximo, empilhamento de cache 3D, vários núcleos e threads, certo? Sim, por outro lado, ele não é o melhor custo-benefício. Afinal de contas, você não tem todo esse dinheiro pra gastar num processador, não é mesmo? Senão você não gasta no restante. Nós tivemos o lançamento da primeira geração dos melhores processadores para games da AMD. O Ryzen 7 5800X3D chegou devastando. Depois veio o Ryzen 7 5700X3D, que era ainda mais custo-benefício. E se eu disser para você que tem uma outra opção ainda melhor? Pois é, tem o Ryzen 5 5500X3D. Ele é um processador que também tem empilhamento de cache 3D, tem 6 cores, 12 threads. É bem mais barato que todas essas opções que eu mostrei para você e a coisa mais linda, é exclusivo do Brasil. E tá bom, ele não é exatamente exclusivo do Brasil, ele é da América Latina, mas vamos dizer que ele é exclusivo do Brasil também. Esse processador, inclusive, foi curioso, a AMD já tinha basicamente finalizado, né, o line-up, e inclusive ele vem para a plataforma M4. Caso você não entenda nada de plataforma, a gente tem os Ryzen, aí você vai ver que tem várias numerações, 5.000, 7.000, 9.000, 10.000, 20.000, não importa. Isso aí são gerações diferentes de processadores, mas não necessariamente você precisa trocar a plataforma, que é a placa-mãe. A placa-mãe, ela tem um socket, que é onde encaixa o processador, e não necessariamente você precisa trocar essa plataforma para fazer upgrade, para melhorar o seu processador. Então, de repente, se você tem um Ryzen de primeira geração, segunda, terceira, quarta, ou um Ryzen 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, seja lá qual for, você ainda pode fazer um upgrade para o 5500X3D. Olha só que interessante. Então, o 5500X3D, ele veio basicamente com uma última opção de upgrade, e ele veio junto com uma última leva. Imagino que é a última leva, não sei. Conta aí nos comentários se teve mais alguma atualização, se a AMD resolveu lançar mais processadores para M4. Mas a M4 já basicamente deveria ter morrido, mas ela resiste, a plataforma continua em pé. E a AMD trouxe mais uma leva de processadores, e o 5500X3D veio especificamente para a América Latina. Ele não é o primeiro processador de 6 cores e 12 threads dessa geração, desse socket, que tem um empilhamento de cache 3D. A gente teve o 5600X3D. O 5600X3D, ele não foi disponibilizado aqui no Brasil, ele não foi vendido oficialmente. Na verdade, ele só foi vendido em algumas lojas lá na América do Norte, acho que na Europa também, mas enfim, não veio pro Brasil, que é o que importa. Então a gente ficou com o Ryzen 7 5700X3D. E se você já viu algum teste dele, ou se você tá pensando em comprar CPU, você caiu aqui provavelmente porque você tava vendo o 5700X3D, e eu tenho uma boa notícia pra você. Você vai se decidir pelo 5500X3D de qualquer forma, porque o 5700X3D foi descontinuado pela AMD, então não tem mais opção desse processador. Quem tem, quem não tem mais, não vai ter mais. Ou pode comprar usado, de repente, a preços exorbitantes, assim como o 5800X3D, que já foi encerrada a produção há muito tempo. Mas eu tenho certeza que você tá curioso para saber onde se encaixa em performance esse processador. Afinal, ele é um 5500X3D, afinal, ele é um processador de 6 cores, 12 threads com empilhamento de cache 3D, e não um de 8 cores, 16 threads. De repente não era isso que você queria. Falar, mas eu queria tanto um 5800X3D. Ah, mas eu queria tanto um 5700X3D. Será que o empilhamento de cache 3D ele faz tanta diferença assim? Ou a quantidade de cores e threads é que vai determinar? Bom, eu fiz aqui alguns testes, eu comparei esse processador com outros processadores que estão ou na mesma faixa de preço ou que podem interessar para quem está montando uma plataforma. Eu comparei, obviamente, com o 5700X3D, ele vai servir meio que como uma base de comparação do melhor que dava para comprar
comprar até então. A gente tem aqui o 5800X 3D, mas achei que não fazia muito sentido porque o 5800X 3D também já não está disponível e o 5700X 3D foi descontinuado um pouco mais tarde do que o 5800X 3D, então ele era a opção mais realista. O 5800X 3D tem um pouquinho mais de performance do que o 5700X 3D, inclusive tem o teste aqui no canal, dá uma olhada aí, você vai ver que a performance dele é um pouco melhor do que o 5700X 3D, mas não o suficiente para justificar que você não compre um ou compre outro, até porque não tem opção de nenhum dos dois. Eu comparei também com o Ryzen 5 5600, justamente para a gente entender qual que é a diferença desse empilhamento de cache 3D. Eu não comparei com o 5500 porque eu não tenho o 5500 aqui especificamente, mas a diferença vai ficar mais ali por conta dos clocks, né, dos 5500 para o 5600. E o 5500X 3D, ele é um processador que está numa faixa de preço diferente também. O 5500 ele tá bem mais barato do que um 5500X 3D. E eu incluí aqui também o Ryzen 5 7600. Esse processador é um processador AM5, ele é para uma plataforma de uma geração mais nova do que a M4, como o nome já sugere, tá? Então vai subindo as gerações. E o 7600 ele é um dos processadores com melhor custo-benefício quando você encontra ele. A gente tem outras versões aí que chegam próximo em performance dele, agora tá chegando os processadores F da linha Ryzen 9000 também, enfim, tem várias opções aí que vão chegar muito próximo. O 7600, 7600X tem uma performance parecida e ficam muito próximos inclusive de um 9600 ou 9600X. O 9600X vai ser superior, ele é um processador mais novo, mas também mais caro. O 7600 você ainda consegue encontrar novo de vez em quando e se não conseguir, você encontra num preço interessante. Mas também serve pra gente ter uma base de qual é a performance da geração anterior com empilhamento de cache 3D e das gerações mais novas sem empilhamento de cache 3D, pra gente entender a quantidade de cores e threads, se é a geração mais nova, se é mais núcleos que faz diferença. Para os testes aqui eu escolhi jogos em Full HD. Tem gente que vai falar, nossa, mas não faz sentido rodar isso nessa... É porque a gente está comparando a diferença percentual dos processadores. Então aqui eu não estou comparando se ele consegue empurrar um Cyberpunk com 4K e Ray Tracing, porque isso aí a gente estaria só sabendo se ele vai empurrar a placa de vídeo nessas condições. A resposta é que provavelmente sim, mas a gente está testando aqui quanto que o processador consegue entregar de performance. Não necessariamente você vai precisar jogar nessa qualidade ou sejam qualidades realistas para jogo. É realmente só para medir a diferença de performance de um para o outro. Então em alguns casos ali, obviamente não vai fazer muito sentido, até por conta da GPU que a gente usou aqui. Mas antes de ir para os testes, só uma informação importante. Apesar do 5500X 3D compartilhar o nome de 5500, ele não é um 5500 com empilhamento de cache 3D. Na verdade, ele é um 5600 com um clock mais baixo. Então ele vai ter um clock base bem mais baixo, na verdade, do que o 5600 e um clock boost um pouco mais lento do que o 5600. Mas a principal diferença, né, do 5500 para o 5500X 3D é o suporte ao PCI Express. O 5500 ele só tem suporte ao PCI Express 3.0, o que pode limitar em algumas situações, por exemplo, quando você vai utilizar uma placa que é PCI Express 4.0 X8, porque ela tem menos lanes PCI Express e a tecnologia é mais nova. E aí quando você pega essas lanes que são só 8 e traz para PCI Express 3.0, você pode ter um gargalo na largura de banda, porque não é suficiente para transitar as informações, o que pode piorar se você tiver uma placa de vídeo que tenha menos VRAM e der gargalo de VRAM, ou seja, tiver menos memória de vídeo, precisar compartilhar com o sistema, e ainda se você for utilizar, por exemplo, sei lá, uma Intel Arc que tem um gargalo de driver, que vai pedir ainda mais para transitar as informações ali. Então pode ter algum probleminha em relação à performance. Então não é um 5500 com empilhamento de cache 3D, ele é mais um 5600 com clock mais baixo e com empilhamento de cache 3D. É curioso, né? Mas a AMD confundiu um pouco, porque tem o 5500, o 5600G, o 5600, o 5600X 3D, o 5600X e o 5500X 3D agora. Um pouco mais! Mas só para deixar claro, para não confundir muito, o 5500 e o 5500X 3D não são exatamente a mesma coisa, só com empilhamento de cache 3D. Na verdade é um 5600 com clock a menos e com empilhamento de cache 3D. Ah, e com um TDP mais alto também, tá? Então fique esperto que na hora de você colocar um cooler para refrigerar ali, são 105 watts de TDP, não é os 65 watts do Ryzen 5 5600. Então talvez você precise de uma solução um pouquinho mais parruda do que você vai usar ali num 5600. Bom, para os testes, além de a gente rodar em Full HD, obviamente nós utilizamos duas bancadas, uma M4 e uma AM5. Para a bancada M4, a gente utilizou uma placa-mãe X570S, 32 GB de memória a 3600 MHz e por armazenamento um MP600 de 4 TB da Corsair. Para a plataforma M5, a gente utilizou uma X870, nós utilizamos ali 48 GB de memória DDR5 6000 MT por segundo Corsair Dominator e o armazenamento MP600 de 4 TB também. Para refrigerar os processadores foi o mesmo water cooler para todos, foi o H150i da Corsair, então a gente padronizou, é um water cooler de 360mm, que é justamente para não ter limitação. E a fonte foi uma HX1500i. Você obviamente não precisa dessa fonte, tampouco desse water cooler de 360mm,
360, né, um opcional, por assim dizer, a fonte também não é necessária, mas é só nossa bancada padrão para não ter nenhum tipo de limitação. A placa de vídeo escolhida foi uma RTX 5090 Founders Edition. Eu sei, é muita coisa de placa de vídeo, mas considere isso. Ah, isso não é realista, porque ninguém vai rodar. Não, ninguém vai rodar mesmo com uma RTX 5090, tampouco vai mostrar se empurra ou não empurra a placa de vídeo em 4K, e esse não é o objetivo desse teste. O objetivo é justamente mostrar a diferença entre os processadores para não ter nenhum limitador. Mesmo assim, vai ter um caso ali que vai ser bem específico. E aqui a gente rodou os testes majoritariamente no médio, tem jogos ali mais competitivos, jogos AAA, jogos com engines mais antigas, mais novas, e a gente vai mostrar para vocês também alguma performance de processamento, para você que vai usar para outras tarefas. Ah, bom! E para começar os testes aqui, eu vou começar pelo Blender. O Blender é uma aplicação aí para renderização 3D que usa o CPU, pelo menos nessa renderização. Usa GPU e CPU, mas esse aqui só usa CPU. Aqui o 5700X 3D ficou um pouquinho mais lento do que o 7600, para vocês terem uma ideia. O 7600 tem 6 cores, 12 threads, e o 5700X 3D tem 8 cores e 16 threads. Então, isso aqui mostra que nem sempre mais cores e threads resolve. O 7600 é um processador mais recente, mas com menos cores e threads, só com mais IPC. O 5600, ele ficou ali atrás, obviamente, ele terminou em 3,46, mas ficou um pouquinho à frente do 5500X 3D. Esse é um teste que o clock faz mais diferença, né? Então o 5600, ele tem mais clock, ele não tem o Pyramid Cache 3D, mas ele tem um clock mais alto do que o 5500X 3D. Uma diferença só de 5% nesse processador, que não é muita coisa, mas se a gente comparar ele com o 7600, são 26% de diferença para um processador que é mais novo, também com 6 cores e 12 threads, e inclusive bate até o 5700X 3D. Em relação ao consumo aqui da plataforma, como isso aqui não é um consumo só do CPU, é um consumo da plataforma, o 5500 e o 5600, eles consumiram basicamente a mesma coisa, né, mesmo com o Pyramid Cache 3D, mesmo com um TDP mais alto, e o 7600 e o 5700X 3D também mais ou menos a mesma coisa. No Cinebench R24 a gente trouxe aqui no Multithread, então é uma outra aplicação que também simula a renderização, né, utilizando o CPU, e aqui o 7600 ficou atrás do 5700X 3D, mas por uma pequena margem, lembrando que ele tem menos cores e menos threads, e mesmo assim ele ficou bem próximo, na verdade. E o 5600 com o 5500X 3D, eles ficaram muito próximos também, 648 contra 631, basicamente um empate técnico. Em relação ao consumo, né, o 5700X 3D ele consumiu um pouquinho mais só do que o 5600, enquanto que o 5500X 3D consumiu bem mais para fazer a mesma tarefa num tempo pior. Tudo isso só para mostrar para vocês que não são processadores, obviamente, focados para quem quer maior produtividade e tal, mas conseguem fazer, ele consegue entregar uma performance bem próxima de um 5600 dependendo da situação. Agora no single, você vê a diferença do 7600, o 7600 atropelou todo mundo basicamente, e os processadores Ryzen 5000 ficaram basicamente com a mesma performance porque o single deles, né, o IPC deles é muito próximo. Muda um pouquinho a relação do clock, né, tipo o 5600 tem um clock mais alto, e mesmo assim conseguiu uma performance melhor do que o 5700X 3D, com a diferença de clock basicamente inexistente, mas ele conseguiu uma performance melhor, e o 5500X 3D ficou meio próximo ali. Na verdade a performance deles bem parecida, é só o 7600 que desponta ali na frente. Mas o 7600 consome mais também, né? Então ele entrega mais performance, mas ele também consome mais, enquanto que os outros processadores entregaram basicamente o mesmo consumo, isso o consumo do sistema como um todo. Mas chega de teste sintético, vamos rodar jogos. Aqui no Alan Wake 2, rodando no preset baixo em Full HD, o 5700X 3D ficou na frente ali com 142 de média e 95 de mínima. Mas curiosamente o 5500X 3D fez média de 140 e mínima de 95. O 7600 aqui, ele consegue entregar mais performance do que um 5600, mas não muita. São 121 de média, 91 de mínima, contra 112 de média e 78 de mínima. O que dá pra concluir é que tanto o 5500X 3D quanto o 5700X 3D conseguiram empurrar a mesma performance, mesmo ele tendo menos cores e menos threads. Claro que essa não é uma situação tão realista, e se você colocar no Ultra, isso vai acabar pesando, inclusive pedindo provavelmente mais cores e threads, mas o impacto ele vai ser proporcional no 5500X 3D. Então vamos dizer que tem um impacto de tantos por cento porque exige mais cores e threads, ele ainda vai continuar fazendo mais performance do que os outros processadores. E aqui a gente vê que a utilização da GPU ela não tá no máximo, então ainda teria mais espaço para empurrar, e que os CPUs não conseguem empurrar mais performance. Se você tiver um CPU provavelmente mais novo, ele vai conseguir empurrar mais performance. Não quer dizer que é necessário, é só para você entender a diferença percentual. Se você tiver uma GPU que faz 140 FPS, não importa, seja num preset alto, ultra, o 5700X 3D vai conseguir empurrar. O 5500X 3D também. Já o 7600 e o 5600, eles vão ficar limitados, porque se eles no baixo não conseguem entregar mais performance, não vai ser no ultra que eles vão entregar. Só para vocês entenderem como é que funciona essa lógica do, mas para que eu quero tudo isso de performance? Para saber qual placa de vídeo você combina com qual processador e até onde ele consegue empurrar. Entendeu? Então o 5500X 3D ficou aqui uns 20% à frente, né, do 5600, que é sem Pyramid Cache 3D. Isso aqui, pra vocês
entender a diferença que faz o empilhamento de cache 3D, conseguiu bater o 7600, que é um processador de uma geração mais nova, e ficou ali basicamente páreo com o 5700X 3D. Partindo agora pro Call of Duty Black Ops 6, a gente testa aqui no modo multiplayer, pra vocês terem uma noção de como que é o Warzone também, e aqui o 5700X 3D fez mais performance, pra surpresa de ninguém, mas o 5500X 3D fez uma média muito boa, 227 de média, 167 de mínima. Ele bateu, obviamente, o 5600, mas bateu também o 7600. O 7600 entregou uma boa performance, 204 de média, 152 de mínima, e o 5600, 193 de média, 144 de mínima. Obviamente tem uma vantagem ali pro 5700X 3D, mas a gente tá falando de 12% na média, 10% na mínima. E de novo, se você for combinar com uma placa de vídeo que vai fazer na casa dos 200 FPS, praticamente todos os processadores vão entregar a mesma performance, com exceção de que os processadores com empilhamento de cache 3D vão ter uma estabilidade maior, ou seja, as mínimas vão se manter mais altas. Você não vai ter aquelas quedas bruscas de FPS, vai manter o gameplay mais suave. Então até para quem vai jogar no modo competitivo, com muita coisa no baixo e tal, faz sentido porque o processador realmente vai entregar uma performance mais estável para você. Se você for jogar com mais performance ainda, se colocar uma GPU só para rodar com tudo no mínimo, os processadores vão conseguir empurrar uma boa performance. Cara, estamos falando de processadores AM4, de sei lá, de quando 2016 essa plataforma. Partindo agora pro CS2, outro jogo competitivo também rodando aqui no preset médio em Full HD, 5700X 3D de novo na frente, média de 624, mínima de 213. O 7600 ele fez uma média de 514 e mínima de 172, que é uma boa performance, e o 5600 média de 477 e mínima de 160. O 5500X 3D ele ficou mais próximo do 5700X 3D, ele fez média de 585 e mínima de 208. E é interessante, né, se a gente comparar aqui as mínimas dos processadores com empilhamento de cache 3D. A diferença aqui foi de 27% na mínima. E o mais importante, de novo, no CS, as quedas de FPS é que acaba trabalhando a fluidez, né? Você vê que todos eles entregam ali para casa dos 400, 500 FPS, o que é muita coisa, e dos 585 por 624, eu duvido que você vai sentir muita diferença. O importante é que o 5500X 3D consegue entregar basicamente as mesmas mínimas do 5700X 3D e mínimas melhores do que o 5600 e o 7600. Então, mesmo para competitivo, ele tem ali uma razão de existir. E claro, no CS a maioria das pessoas acaba rodando com essa quantidade de FPS, mesmo se tiver GPU. Mas e num jogo pesadaço, tipo Cyberpunk 2077, aí que a gente rodou no preset médio, que é super de boa, obviamente, para 5090 em Full HD, mas eu queria ver onde que os processadores conseguem empurrar. E, de novo, eu tô interessado aqui não só na média, mas nas mínimas. O 5700X 3D fez 194 de média e 137 de mínima, sendo o processador mais rápido nos testes. O 7600 fez média de 155 e mínima de 101, que foi, curiosamente, a mesma performance que o 5600 fez. Então você vê que os processadores Ryzen 7000, né, saindo da M4 para M5, eles não evoluíram tanto assim em jogos. Inclusive com as atualizações agora que a gente teve mais recente, parece até que ficou mais próxima a performance. Já o 5500X 3D fez média de 191 e mínima de 138, o que é basicamente a mesma performance do 5700X 3D. E não, eles não estão empurrando o máximo que dá para empurrar de GPU nesse jogo. Talvez seja alguma limitação da engine, não consiga empurrar mais FPS ali ou da própria arquitetura, mas ambos os processadores entregaram a mesma performance. Lembrando que o 5500X 3D, de novo, tem 6 cores, 12 threads e é bem mais barato. E mais uma vez, comparando o 5600 com o 5500X 3D, o empilhamento de cache 3D fez mais ou menos 20% de diferença, é o que dá pra dizer. Talvez até um pouquinho mais, né? 26% na mínima. Mais ainda nas mínimas. Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. O 5700X 3D, média de 115 e mínima de 84. Foi o processador mais rápido? Não, porque ele fez a mesma performance do 5500X 3D. E de novo, a gente pode estar numa limitação aqui da engine ou da própria arquitetura, mas pra vocês terem uma ideia, o 7600 entregou mais ou menos a mesma performance e o 5600 foi o único que não conseguiu chegar perto ali. Ele fez uma média de 93 e mínima de 69. E de novo, a gente tá falando do preset médio, se você for aumentar o preset aqui, pode sim pesar um pouco mais no CPU, mas dá pra entender qual placa de vídeo você consegue empurrar sem gargalo ou com pouco gargalo nesses CPUs, só olhando essa performance. E curiosamente, o 7600, aqui ele entregou uma boa performance se a gente for considerar que ele conseguiu tirar essa diferença, né, dos processadores com empilhamento de cache 3D, mas ele também é um processador mais novo, com memórias mais rápidas e uma plataforma mais cara. Fortnite, outro jogo competitivo, não sei se é competitivo, acho que é competitivo, né? Aqui o 5700X 3D fez média de 344 e mínimo de 274. O 5500X 3D, média de 325 e mínimo de 264, muito boa. Mas quem ficou na frente foi o 7600. O 7600 fez média de 363 e mínima de 290. O 5600 aqui, inclusive, ele fez uma performance muito próxima do 5500X 3D, mostrando que esse jogo provavelmente não aproveita tão bem assim o empilhamento de cache 3D. Tanto que o 7600 foi quem brilhou nos testes, ficou 12% à frente do 5500X 3D, um pouco menos à frente do 5700X 3D, e o 5600 entregou basicamente a mesma performance do 5500X 3D. Isso aqui é interessante pra
gente mostrar que não são todos os jogos que fazem um bom proveito do empilhamento de cache 3D. E nesses casos aqui, se você fosse comparar o preço do 5600 pro 5500 X3D, você ia ganhar 3%. Ia pagar bem mais pra isso. Então, se você for jogar só Fortnite, já entendeu, né? O Horizon Forbidden West, esse aqui é um port dos consoles, é pra rodar bem, né, nas plataformas AMD, e é meio que acontece aqui. Se a gente pegar, por exemplo, o 5600, ele fez média de 124 e mínimo de 86, o que já tá muito bom pra esse jogo, você não precisa mais do que isso. Mas a gente quer entender a diferença percentual de performance entre esses processadores. E aí o 7600, ele consegue entregar mais performance, 136 de média, 93 de mínima, só que ambos ficam bem atrás, por exemplo, do 5500 X3D, que faz média de 144 e mínimo de 98. Tá, o 7600 fica tão atrás assim. Mas o 5700 X3D faz média de 167 e mínima de 109. Então ele fica 16% à frente ali do 5500 X3D, mas o 5500 X3D consegue ficar ali uns 5% à frente do 7600, que de novo é um processador mais novo, mais caro e tudo mais. A plataforma, pelo menos. Indiana Jones and the Great Circle. Pô, mas esse jogo é super pesado pra GPU, não deve fazer muito FPS. E se a gente colocar no médio? Se colocar no médio, ele consegue empurrar basicamente a GPU no limite, a 5090 em Full HD. Mas quanto que faz? Bom, o 5500 X3D fez média de 246 e mínima de 194, que é louvável para um processador de 6 cores, 12 threads, conseguiu empurrar 246 frames ali com a 5090, levando basicamente no limite. 5600 média de 232 e mínima de 196, não foi ruim. Na verdade, aqui mais um jogo que dá pra gente já perceber que não faz tanta diferença o empilhamento de cache 3D. O 7600 fez média de 257 e mínima de 209, e o 5700 X3D média de 264 e mínimo de 215. Então é um jogo que provavelmente não faz tanto uso assim do empilhamento de cache 3D ou do cache em geral, né? Não é tão benéfico pra ele, mas a gente vê que pelo menos no multithread aqui, né? Ele aproveitou o 5700 X3D, provavelmente no 7600 também, né? Eles têm bem próximo ali a performance em multi. E a gente vê uma diferença ali na casa do 7% do 5500 X3D pro 5700 X3D, e fica meio difícil dizer assim, tipo, num cenário, eu não diria que é realista do rogado médio, mas eu teria que colocar, sei lá, no mínimo talvez pra ver quantos FPS chegaria no limite. Acho que esse aí já deu pra entender que dá pra empurrar bastante performance. É uma 5090 no fim das contas, então qualquer CPU basicamente roda esse jogo muito bem. Starfield, eu e mais duas pessoas que jogam estão interessadas em saber a performance. Mas é curioso, ó, no Starfield, rodando aqui no preset médio, o 5500 X3D teve uma boa performance, média de 102 e mínima de 82. Eu tô pouco interessado na média, pra falar a verdade, mas em processadores que conseguem manter esse jogo estável. Esse jogo é um caos pra rodar. E 82 FPS de mínima tá bem legal. Porque, por exemplo, se você pegar o 5600, a mínima dele é na casa dos 66 e a média é na casa dos 80. É bem próximo da performance que tem do 7600, dá pra dizer que é quase um empate técnico, os dois empurram mais ou menos a mesma coisa, enquanto que o 5700 X3D faz média de 118 e mínima de 95. Todos eles conseguem ter uma boa performance no jogo, dá pra você rodar o jogo numa boa, mas o 7600 e o 5600 eles ficam muito próximos ali da casa dos 60 na mínima, ou seja, em alguns momentos você vai ter umas enroscadinhas chatas no jogo. E curiosamente dá pra gente ver de novo a diferença, né, que o empilhamento de cache 3D fez, coisa de 20%, e dá pra ver que o jogo também faz uso de processadores com mais cores e mais threads, como o 5700 X3D, porque lá na combinação das coisas ele ainda conseguiu ser 16% mais rápido do que o 5500 X3D. Star Wars Outlaws, aí rodando aqui no preset médio, o 5500 X3D fez média de 85 e mínima de 56, o que foi melhor do que o 5600, que fez média de 76 e mínima de 52. Mas começando por aqui já é ruim, né, pra todo mundo, lembrando que a gente tá rodando no preset médio, então não é exatamente culpa da GPU. É um jogo que exige bastante de CPU, né, é bom pra gente testar isso. O 7600, ele rodou com média de 84 e mínima de 59, o que é melhor, mas também ali 59 de mínimo é bem triste, né. E olha, o 5700 X3D também não fez muito milagre, média de 95, que é bom, mas mínima de 63. Em relação às médias, não tá tão distante assim, o empilhamento de cache 3D aqui fez uma diferencinha ali, provavelmente, né, 11% diferença na média em relação ao 5600, mas o 5700 X3D, ele ficou 10%, 12% à frente do 5500 X3D, o que eu diria que é ok, porque você fica acima dos 60, faz uma diferença, mas não sei se é tão perceptível assim. De qualquer forma, todos eles vão meio mal, assim, no jogo, né? A mínima, principalmente nesse jogo, é bem sofrida. The Last of Us Parte 2, finalmente, agora é o Parte 2 mesmo, agora é o Parte 2. Aqui, o 5500 X3D fez média de 126 e mínima de 98. Se a gente comparar com o 5600, que é uma versão sem o empilhamento de cache 3D, média de 118 e mínima de 93. Uma diferença ali de 6%, é bem pouco, então dá pra dizer que o empilhamento de cache 3D provavelmente não fez diferença, ou os processadores já estão no limite por conta das suas limitações naturais, né? Já o 7600, que também tem 6 cores, 12 threads, mas é um processador mais moderno, ele fez média de 138 e mínima de 107. E, de novo, ele bateu o 5700 X3D, que fez média de 131 e mínima de 105. E a gente tem um cenário interessante, né? O 5500 X3D, a diferença dele para o 5700 X3D foi só de 4% na média e 7% na mínima. E a performance foi mais do que suficiente para conseguir empurrar as placas de vídeo nesse jogo, lembrando que a gente está rodando no preset médio. Mesmo o 5600 consegue uma performance muito boa, e aí tá aí mais um jogo que não força tanto assim, né? Não precisa tanto assim de CPU, porque um 5600 já consegue empurrar uma boa performance.
E com isso vocês conseguem ter um mix, né, de jogos mais competitivos, jogos que aproveitam mais o cache, não aproveitam o cache. A gente tem uma amostra bem legal aqui pra gente chegar na média geral, na média global. E na média global aqui, o 5700X3D obviamente fica na frente, a gente já sabia disso, tem um processador de 8 cores 16 threads, mas nem só por isso, é por conta do implemento de cache 3D e toda a combinação. Ele consegue bater o 7600, o 7600 até que teve uma performance boa aqui, 197 de média, 130 de mínimo, que tá muito bom no geral. O 5600 fez média de 180 e mínima de 118, e o 5500X3D fez média de 208 e mínima de 135. Uma diferença de só 7% em relação ao 5700X3D. E por que é importante entender essa diferença dos processadores aqui? Porque tem a diferença de preço também. Então, no geral, aqui a gente tem uma diferença de uns 13% ali do 5500X3D para o 5600 e do 5500X3D para o 5700X3D, uma diferença ali de uns 6, 7% na média global. Em alguns casos vai ter basicamente a mesma performance, em outros vai ser uma diferença bem menor do que isso, mas tem alguns casos que não aproveitam bem o empilhamento de cache 3D. Se a gente pegar em relação ao 7600, que é uma plataforma M5 com memórias mais modernas e tudo mais, a diferença fica só em 5%, isso em favor do 5500X3D. Então, no geral, é muito boa a performance do 5500X3D, o custo-benefício dele é super interessante. Para que servem esses percentuais loucos aqui? Ao invés de enxergar isso aqui em performance, enxerga em preço. Quantos por cento mais custam ou custavam o 5700X3D em relação a um 5500X3D? Era 10%? Provavelmente não. E um 7600 em relação ao 5500X3D, ou um 5600 em relação ao 5500X3D. E com isso você consegue entender se o custo-benefício foi interessante, ou seja, se eu paguei pela performance que eu tô recebendo, eu tô pagando mais percentualmente pelo quanto de performance eu vou receber. Claro que é bom lembrar que isso aqui é uma média global e dependendo do jogo que você vai jogar, a escolha faz mais sentido. Ah, eu jogo só Fortnite, então você não precisa nem comprar nenhum desses processadores, você pode comprar o 5600 e provavelmente até o 5500 você vai sair tranquilo nisso. Em relação ao consumo aqui, do consumo geral no sistema, pegando a média aí que a gente teve nos testes, o 5500X3D ele é bem eficiente, na verdade, né? O sistema como um todo consumiu lá na casa do 405 watts, o 5600 385, então é uma diferença bem pequena aí, só 5% entre os dois processadores. E o 5700X3D também tem uma excelente eficiência, né? Porque ele tem ali 7% mais performance, mas consome só coisa de 4% mais. E o 7600 consome mais do que todo mundo aqui, mas ele também não é tão grande a diferença, né? Em relação à temperatura, como eu falei, o processador ele é mais quente do que um 5600 e a gente consegue ver isso nos testes, utilizando o mesmo water cooler, a gente consegue comparar diretamente. Temperatura ambiente aqui na casa dos 24 graus, o 5500X3D ficou na casa dos 62, o 5600 54 graus, o 5700X3D e o 7600 na casa dos 64, 66. Um detalhe importante, isso aqui é só uma amostragem, nós temos os chips aqui, os chips variam a performance, não dá pra você saber, então quer dizer que todo o 5600 vai... Não, o seu 5600 pode ser mais quente, pode ser mais frio, assim como todos os processadores, porque tem a loteria do silício e depende da qualidade do silício e quanto que ele vai precisar dissipar para entregar, trocar, né, energia para entregar a mesma performance que ele tá. Eles têm que entregar todos a mesma performance, mas alguns precisam se esforçar um pouco mais para isso, se é que você me entende. Então eu diria que como uma solução térmica para esse processador, para o 5500X3D, eu pensaria em algo mais parecido com o que você utilizaria para um 5700X3D. Não precisa ser um water cooler de 360mm. Aliás, eu vou deixar aqui embaixo umas opções de air cooler que vão tancar tranquilamente esse processador, assim como um link para os processadores que a gente testou aqui. E a essa altura ninguém percebeu que a gente está utilizando a caixa de um 5600G, porque a gente não tem a caixa do 5500X3D. Bom, em relação ao preço, como eu falei, vocês vão ter que ver aí o preço atualizado, mas, por exemplo, no momento que eu gravo esse vídeo, o 5500X3D tá custando ali mais barato do que o 7600, pra vocês terem uma ideia. Claro que tem o 9600, 9600X ali, que vão acabar chegando num preço promocional, mas ele oscila ali num preço inferior a um processador que é mais novo, é mais caro, tem uma plataforma mais cara do que ele. E o 5700X3D, como eu falei, se foi, né? Então deixa um F aí pro 5700X3D, não tem mais novo pra vender, não dá pra comparar, mas ele ficava ali na casa dos 1.300, 1.400 reais, às vezes dependendo do preço promocional, mas o preço regular dele era um pouco mais elevado do que isso. Então o 5500X3D ele compensa e compensa muito. É bem legal que a AMD resolveu trazer ele aqui para América Latina, eu acho que é o mercado perfeito para ele. O 5600X3D lá nos Estados Unidos aparentemente fez sucesso, mas não fez tanto sucesso quanto provavelmente o 5500X3D vai fazer aqui no Brasil. Se fosse para recomendar hoje fazer um upgrade, levando em consideração que você não tem mais opção do 5700X3D, eu recomendaria tranquilamente o 5500X3D para você fazer esse upgrade final na sua plataforma. Mas ele tem menos cores e menos... Se for só para jogos, vocês viram ali que ele vai empurrar tranquilamente. E eu já comparei aqui o 5600 e o 5700X, o 5600X, o 5700X, e a performance em jogos é basicamente a mesma. É bem difícil
difícil encontrar jogos que utilizam mais cores e threads. Normalmente eles vão acabar utilizando mais IPC, ou, como vocês viram aqui, um 7600 vai acabar tendo mais performance, ou a mesma performance do que um 5700X, mesmo tendo menos cores e threads. Então, é um excelente processador. Supostamente você consegue fazer upgrade em qualquer plataforma, né? Tem que ver aí se a sua placa-mãe M4 tem suporte a esse processador. Você vai ter que ir lá na página do fabricante, procurar se tem suporte na BIOS e fazer atualização de BIOS antes de instalar esse processador. Então, se você vai comprar o 5500X3D para fazer um upgrade, tenha em mente isso. Primeiro você precisa fazer a atualização de BIOS. Aliás, é bom você fazer sempre a atualização de BIOS, mas para esse caso específico, antes de fazer o upgrade, faça a atualização de BIOS. Supostamente ele é para ser suportado em qualquer placa-mãe M4, mas vai depender do que a sua fabricante resolveu oferecer de BIOS para dar suporte ou não. Uma placa-mãe boa para ele seria pelo menos uma B550, lembrando que ele tem suporte a PCI Express 4.0. E se você for combinar com placas de vídeo mais recentes, é bom que ele tenha o PCI Express 4.0 também. A placa-mãe, no caso, o processador já tem. O 5600 ainda continua sendo uma excelente opção, pelo que vocês viram ali no custo-benefício, mas o preço dele também não tem ajudado. O 5600 tem ido e voltado dos estoques, ele tá meio que dando tchau pra gente. O 5600X aparece, tem o 5600 GT, que não é um 5600, né? Ele é um 5600 com gráficos integrado, ou seja, é um 5600G, e tem uma performance menor. E claro, o 5500, que é muito mais barato, que a gente não colocou aqui, mas ele tem a limitação do PCI Express 3.0. Então, no geral, eu acho que ele é o vencedor aqui que eu vou falar pra você. Não tem nem concorrência com o 5500X3D. Eu, sinceramente, tô curioso pra ver como que seria a performance dele comparado com outras opções, tipo, sei lá, um 14600K, um 14400, de repente, porque o custo-benefício dele tá bem interessante. A dificuldade maior que eu diria pra você que tá querendo montar do zero vai ser conseguir placa-mãe. Placa-mãe B550 tem desaparecido cada vez mais do mercado. Eu vou deixar o link pra algumas aqui na descrição que a gente encontrou e tá sendo meio que assim, que é o que você encontra. São os últimos suspiros da M4, mas assim, parabéns pra AMD que deu um suporte maravilhoso pra M4, continuou trazendo processadores e trouxe esse processador que foi realmente um lançamento excelente. Só espero que tenha em quantidade suficiente. Assim como eu falei pro 5700X3D, não espera muito porque a gente não sabe quanto que tem, né? Esse aqui é realmente a raspa do tacho. Começou com o 5800X3D, cortou, virou o 5700X3D, cortou, virou o 5600X3D, cortou, virou o 5500X3D. Aqui eu acho que não tem mais pra onde cortar, a não ser que a AMD resolva lançar um 5300X3D. Será? E qual deles você escolheria aqui, ou qual você escolheu? Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e diz aí quais processadores você queria ver comparado com o 5500X3D. Vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.